Olá, queridos alunos. Vamos para mais uma correção de atividades. Era para vocês ter feito a leitura dessa crônica jornalística, O Velho Mercado. E a partir dela a gente vai estar respondendo, algumas questões. A primeira, questão 13. Com relação a essa crônica, registre as informações a seguir. Então, era para tirar do texto essas informações. No caso, a letra A, o autor do texto, a gente percebeu que é o João do Rio, né? Observando aqui, ó, nas referências, né, aqui no final do texto, João do Rio, o autor. Título da crônica, que é o nome desse texto, O Velho Mercado. Nome do periódico em que a crônica foi publicada originalmente. No caso, foi tirado da Gazeta de Notícias, né? Data da primeira publicação desse texto, 16 de fevereiro de 1908. Foi a data que foi publicado pela primeira vez. Virando aqui a página, nós temos mais algumas questões. Na 14, com base no texto de João do Rio, responda as perguntas a seguir relativas às características de uma crônica jornalística. Na letra A, qual fato noticioso gerou essa crônica? Então, a gente pôde observar, de acordo com o texto, que foi a mudança de lugar do mercado do Rio de Janeiro para a nova Praça do Mercado e o abandono do antigo prédio. Então, essa é a notícia, né, que gerou a crônica, o autor a escrever a crônica. Letra B. O fato comentado pelo autor está associado a outros acontecimentos em desenvolvimento no Rio de Janeiro. Quais são eles? Então, o autor ele comentou que a cidade estava passando por um processo de modernização, por uma cirurgia urbana, né? Com mudança de ruas, reorganização de quadras, destruição de velhos prédios e construção de novos, né? Outros prédios, surgimento de automóveis, etc. Então, a cidade do Rio de Janeiro estava passando por esse processo de modernização. Na C, uma das características da crônica jornalística é permitir ao autor que se posicione sobre eventos que estão se desenrolando em dado momento. Qual é a opinião de João do Rio sobre o assunto abordado em sua crônica? Então, a opinião do autor, ele apontou a mudança do mercado como um sinal de transformações que o Rio de Janeiro sofria naquele período. Apesar dessa modernização trazida por essas modificações, o autor ele fez uma crítica a esse processo, o qual, segundo ele, torna todas as cidades e pessoas iguais, além de destruir prédios e tradições que fazem do Rio de Janeiro um lugar único e atrativo. Na 15, era para a gente colocar semelhanças e diferenças entre as duas crônicas. O blocos de desmontar, que foi a primeira que a gente estudou nessa unidade, e que é esse segundo texto, que é o que a gente acabou de ler para estar respondendo as questões. Então, a gente percebeu que tem uma diferença na temática abordada, né? Apesar de ambas as crônicas apresentarem fatos que ocorreram, mas a temática dos dois textos são diferentes. No caso do primeiro texto, é um momento de descontração de um pai com seu filho. Já a segunda trata de um tema que era notícia na época e fazia parte de um contexto que, no caso, seria a modernização do Rio de Janeiro no início do século XX, né? Todos os dois textos, eles estão dialogando com a ideia de passagem do tempo, de transformação da vida ao redor, das mudanças que acompanham a história tanto dos indivíduos quanto de determinada sociedade. A questão 16. Analise os trechos a seguir e explique o sentido das expressões destacadas no texto que estão inseridas. No caso, as duas expressões que estão destacadas, no caso é cirurgia urbana e estômago da cidade. Cirurgia urbana, dentro dessa frase, está se referindo às mudanças precisas que eram operadas nas ruas e na arquitetura da cidade do Rio de Janeiro, como a construção e a destruição de prédios, o alargamento de avenidas e a reforma de praças. Estômago da cidade, nesse caso, está se
está se referindo ao velho mercado, que é o fornecedor de alimentos para a cidade. Então, o significado dessas duas expressões dentro dessa frase. Na próxima frase, nós temos: seria preciso pertencer a todas as classes sociais. Nesse caso, essa expressão está se referindo à variedade de pessoas que conviviam no velho mercado, desde pessoas em situações de vulnerabilidade social até indivíduos com estabilidade financeira, conferindo a esse espaço um aspecto popular e diverso. Na questão 17, nós temos, vocês teriam que observar essa palavra que está em destaque, no caso carioca, né? Na letra A. Nesse contexto, essa palavra destacada, ela tem valor de adjetivo. No caso, essa palavra está dando característica, né? Então, se trata de um adjetivo. Na letra B, por que a palavra destacada recebe essa classificação? No caso, como eu disse, porque tá dando uma qualidade, né? Tá atribuindo a qualidade a um substantivo, no caso, o carioca. Por isso se trata de um adjetivo. Logo mais, vocês podem observar que tem algumas questões aqui agora, vai ser sobre os adjetivos pátrios. Vocês devem ter lido o contexto, assistido aquele vídeo, né? Na questão 18. No texto Velho Mercado, João do Rio compara o Rio de Janeiro com várias cidades localizadas em países estrangeiros. Quais são essas cidades? Toledo, Porto, Buenos Aires e Paris. Em que país cada uma delas se localiza? Toledo na Espanha, Porto em Portugal, Buenos Aires na Argentina e Paris, França. Virando a página. A próxima questão, na letra B, faça uma pesquisa para descobrir os adjetivos pátrios referentes aos nomes dessas cidades e registre-os a seguir. Então, toledano para Toledo, portuense para quem mora em Porto, portenho para Buenos Aires e parisiense para Paris. Na 19, era para substituir a locução adjetiva em destaque pelo adjetivo pátrio correspondente. Então, no caso aqui nós temos, na letra A, literatura de Portugal e do Brasil. Então, literatura luso-brasileira. Luta da Grécia e de Roma. Luta greco-romana. C, aliança entre a França e a Espanha. Fica como aliança franco-espanhola. E a letra D, seleção do Brasil, seleção brasileira. Façam as correções, vão dando pause. E é isso aí. Até a próxima.